Bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente da hora que estiver a ver este vídeo. Sinta-se cumprimentada. Eu sou Luz Machava, sou estudante de curso de contabilidade de auditoria e venho fazer este trabalho no âmbito da cadeira de contabilidade financeira 2. Bom, a norma 15, recursos minerais, será o meu tema. Bom, a norma 15, que são os recursos minerais, regulam o comportamento contabilístico dos gastos relacionados com a exploração e avaliação dos recursos minerais. Nesse caso, ouro, pedras preciosas e muito mais. O objetivo desta norma é definir como as empresas minerais devem reconhecer, mensurar e apresentar as divulgações dos atividades das atividades de propensão, pesquisa e avaliação de jazidas minerais. Esta norma aplica-se principalmente para as empresas que exploram recursos como carvão, ouro, rubis, diamantes, gás mineral, areias pesadas e outros minerais de exploração comercial. A estrutura do meu trabalho é a seguinte: introdução, definições, imparidade, reconhecimento, mensuração de reconhecimento inicial, mensuração subsequente, nível de avaliação de ativos, exploração quanto à imparidade, apresentação, divulgação e perfis de exercícios. Bom, o objetivo da norma. A norma 15 pretende estabelecer regras de reconhecimento de ativos e de exploração e avaliação, definir a forma da mensuração destes ativos e regular os testes de imparidade, exigir divulgação adequada das informações financeiras. Esta norma aplica-se para gastos incorridos durante a propensão, pesquisa, avaliação técnica, avaliação econômica dos propósitos minerais. Introdução. Temos a fase inicial, temos a fase de exploração e temos a fase de recursos minerais. Fase de subsequência é a demonstração de equilíbrio técnico e de avaliação da demonstração de recursos. Bom, definições. Temos aqui a fase inicial, a fase de exploração e a fase de avaliação mineral. A fase inicial é a fase de exploração e avaliação mineral e temos a fase subsequente, que é a demonstração de equilíbrio técnico e de viabilidade de extração de recursos minerais. Temos ainda a exploração e avaliação de recursos minerais, onde ativo de exploração e avaliação e há dispêndio de exploração e de avaliação. Os recursos minerais são substâncias naturais existentes na crosta terrestre que possuem valores econômicos. Exemplo: ouro, carvão, mineral, ferro, cobre, rubis, grafite, calcário, titânio, manda tudo. Bom, elementos de custo. Podem ser incluídos, primeiro, o direito de exploração, que são os pagamentos de licença e concessão mineral. 2. Temos aqui os estudos geológicos, onde analisa-se a composição do solo. 3. Temos estudos geofísicos, onde levantamentos técnicos do subsolo. 4. Perfuração. Não manda tudo. Acabou, já chega. Então, erro. Levantamento de subsolo. Perfuração. Sondagem de verificação e extração de mineiro. 5. Tubagem de equipamento de teste. Instalação necessária para a pesquisa. Teste de viabilidade. Avaliação econômica e técnica de depósitos minerais. Chega, Catija! Então, temos aqui um exemplo prático desta situação. Uma empresa investe o valor, na sua descrição, o valor. Bom, temos este exemplo, onde constamos aqui. Uma empresa investe na sua descrição, licença, temos aqui o do lado dos valores. A descrição de mineração, valor de 500 mil meticais, estudos geológicos, valor de 300 mil meticais, a perfuração no valor de 800 mil meticais e os testes laborais no valor de 200 mil meticais. Continuando. O total são de 500 mil meticais, mais 300 mil meticais, mais 800 mil meticais, mais 200 mil meticais, assim sendo 1.800.000. Valor reconhecido como ativo de exploração e avaliação de 1.800.000. Bom, imparidade. Antes disso, temos os gastos que não devem ser capitalizados.
A norma determina que os gastos relacionados com a fase de desenvolvimento de desenvolvimento da maneira da mina não sejam reconhecidos como ativos de exploração de avaliação. Exemplo, construção de mina, produção comercial, custos administrativos gerais e custos comerciais. Imparidade. Vamos agora. Já vai. Vamos falar agora da imparidade, reconhecimento de mensuração. Alô, mãe. Não consigo ver nada. Agora. Quero ver essa coisa podre. Não consigo segurar. Mãe, olha, eu estou a gravar. Mana? Olha, vou lhe mandar foto, mãe. Deixa-me terminar de gravar. Ah, ok, tá bom. Eu como estava a atender aqui no Ministério do Interior, eu dava para te falar, estou de verdade. Rei! Rei, eu disse. Mãe? Não, pode levar o meu fone. Não estou a usar. Rei, eu disse para aqui. Vê se ser rápido. Mana, Reja, fez fatura. Acaba de chegar. Tu leva o telefone e entregar a mãe para ver Dani. Mostra lá, mãe, esse carro, estou a pedir. Mostra lá, mãe, estou a pedir. Bom, imparidade e reconhecimento de mensuração. Imparidade ocorre quando o valor contabilístico do ativo excede o seu valor recuperável. Indicadores da imparidade: expiração de direitos de exploração, resultados negativos das pesquisas, falta de viabilidade comercial, redução dos preços de mineração e, por fim, a perda de paridade deve ser reconhecida. Mensuração do reconhecimento inicial. Modelo de mensuração. Equipamentos de custo. Perfuração, tubagem, estudos topográficos, geológicos e geofísicos. E, por fim, a aquisição dos direitos de exploração. Mensuração subsequente. Na mensuração subsequente, pode-se optar entre modelo de custo ou de revalorização. Modelo de revalorização é este aqui. Nível de avaliação de ativos de exploração. Avaliação quanto à imparidade. Vamos ver coisa enquanto aqui fica.
O nível de avaliação de ativos de exploração quanto à imparidade. Cadija! A exploração de unidades geradoras de caixa, potencialmente econômicas do projeto e continuidade das atividades de exploração deve ser periodicamente baseada em evidências técnicas. Bom, a apresentação. Na apresentação, nós temos a classificação do ativo de exploração e avaliação. E temos a reclassificação de ativo de exploração e avaliação. A sua divulgação. A entidade deve divulgar políticas contabilísticas adotadas, valores de ativos reconhecidos, gastos com exploração reconhecidas e perdas de imparidade. Alterações e classificação e reclassificação. Divulgação adequada do aumento e transparência e a confiança dos investidores. Temos agora exercício prático. A sociedade Machava, sociedade anônima, dedica-se à exploração de mineira, tendo o decurso do exercício no período incluído nos seguintes encargos: 25.000 trabalhos de topografia de topo geo relativos a uma análise prévia sobre a exploração de uma nova jazida mineral, que já está em fase de estudo de viabilidade. 600.000 unidades de aquisição dos direitos de perfuração por um período por 5 anos e 75.000 unidades de abertura de valas e perfuração exploratórias de jazidas minerais que estão na fase de estudo de viabilidade e 15.000 unidades de gastos com a formação de pessoal para operar como um equipamento adquirido para a extração de furo de 5, que está em atividade há 3 anos. A unidade de caixa PDRAV tem revelado muitos geradores de fluxos de caixa do que a inicialmente prévia, quando a empresa procedeu à aquisição dos seus direitos de exploração. No teste de imparidade realizado no fim do ano N, verificou-se que, embora permaneça no ativo da empresa, registra-se por um valor de 280.000 unidades, estima-se bastante de fiabilidade de que não seja obtida destas unidades com valor de produção superior a 300.000. Pretende fazer o registro contabilístico mencionados. Primeiro caso. A primeira e a terceira são enquadrados no conceito de ativos tangíveis de exploração e avaliação. Quando que o segundo deve ser classificado como ativo intangível de exploração e avaliação? A quarta trata-se de um dispêndio corrente pelo qual não haverá integrar os ativos. Da 5, resulta de uma perda de imparidade de 800.000, que, de acordo com a NIF 18, deve ser reconhecida como um custo, por existir suficientes dados para indicar que, embora um desenvolvimento na área específica seja provável, é provável que a quantia de escritura do ativo de exploração e avaliação seja recuperada na totalidade como consequência de um desenvolvimento bem-sucedido ou por venda, na NIF 15. Agora vamos ao exercício prático. Temos aqui a data de inscrição, débito, crédito e o valor. Durante o período N, houve um dispêndio com trabalhadores do topo geo. Então, debita até e credita as contas com o valor, debita os ativos substantivos de exploração e avaliação no balanço e acredita caixa e seus equivalentes ou outras contas a pagar, nesse caso no balanço, valor de 25.000 de caixa. Durante o período N, houve a aquisição de perfuração, de direitos de perfuração, então debita os ativos fixos de intangíveis de exploração e avaliação no balanço e credita os caixas e seus equivalentes balanço e outras contas a pagar no seu balanço. Durante o período N, houve a perda de valas de perfuração, então debita a conta ativos fixos de intangíveis de exploração e avaliação e credita as contas de caixas e seus equivalentes e outras contas a pagar do balanço, no valor de 15.000, no valor de 75.000, no valor de 600.000. Vamos para o período N de despesas de qualificação. Debita a conta de gastos com pessoal nas emissões de resultados e credita as contas de caixas de equivalentes ou outras contas a pagar no balanço, no valor de 15.000 de caixa. E no fim do período, houve a perda de imparidade.
Então, debita a conta de perda de imparabilidade para ativos fixos de inversões e credita a conta de ativos fixos tangíveis de exploração e avaliação no valor de 80 mil meticais. Em virtude de conclusão, a norma 15 desempenha um papel importante na contabilização nas contabilizações das atividades de exploração e avaliação de recursos minerais. A norma assegura maior rigor, transparência e credibilidade e das informações financeiras. E até a próxima. Beijos. Tô sentindo. Bonito. 16 minutos. Você vai deixar demais. Deixa que falar. Bom, a norma 15 de exploração e avaliação de recursos minerais define o tratamento contabilístico dos gastos relacionados com a exploração e avaliação de recursos minerais. A exploração e avaliação de recursos minerais são atividades realizadas para a procura de minerais e avaliar a viabilidade de técnicas de comércio da sua extração. O dispêndio das explorações inclui a aquisição de direitos de exploração, estudos geológicos e geofísicos de perfuração e muitas mais. Os ativos de exploração e avaliação são: os gastos devem ser reconhecidos como ativos quando se espera obter benefícios econômicos futuros. A mensuração do reconhecimento inicial, os ativos de exploração e avaliação são mensurados ao custo. A mensuração subsequente após o reconhecimento inicial, podem ser mensurados pelo modelo de custos ou pelo modelo de revalorização. Bom, a imparidade. Os ativos devem ser testados quanto à imparidade quando existirem indícios de perda de valor. Classificação de ativos: perda por classificação como ativos tangíveis e ativos intangíveis. Classificação de ativos: quando a viabilidade técnica e comercial das demonstrações financeiras e os ativos de exploração e de avaliação são reclassificados para a categoria adequada. Bom, essa norma é muito importante para as empresas que trabalham com mineração e muito mais, pois usam dela para entender como é que funcionam essas minerações, como é que são reconhecidas, como é que são adequadas e como elas são constituídas. Bom, por exemplo, aqui no dispêndio da exploração e avaliação, os gastos incorridos durante essas atividades, a entidade deve definir uma política contabilística para decidir quais dispêndios serão reconhecidos como ativos de exploração e avaliação, quando os gastos têm potencial para gerir benefícios econômicos futuros, podem ser reconhecidos como ativos de exploração e avaliação. A mensuração do reconhecimento inicial das atividades pelo custo inclui os gastos diretamente relacionados com a exploração. Bom, os ativos fixos de exploração e avaliação podem ser classificados como tangíveis e tangíveis. Os tangíveis são equipamentos de máquinas e instalações, e os intangíveis são licenças diretas e exploração de formações geológicas. Reclassificação de ativos: quando uma empresa comprova que a extração é tecnicamente fiável e comercialmente rentável, os ativos deixam de ser classificados como ativos de exploração e avaliam e passam a ser para a categoria apropriada. Bom, essa norma aqui deve ser divulgada às políticas contabilísticas adotadas, os montantes de ativos reconhecidos e as alterações incorridas. A norma 15 estabelece regras contabilísticas para os gastos de realização na exploração e na avaliação de recursos minerais. O seu principal objetivo é orientar as empresas sobre como reconhecer, mensurar, classificar
e divulgar os ativos relacionados com estas atividades. Basicamente, esta norma é muito importante para nós como contabilistas e como esta norma é muito importante porque assegura que os gastos com a exploração e avaliação de recursos minerais sejam registrados de forma adequada, permitindo que as transações financeiras reflitam corretamente o valor dos investimentos realizados pela empresa na abertura e na avaliação de recursos minerais. Assim, ainda agradeço pela atenção dispensada, espero que tenham gostado.